Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo aqui a irmã Lúcia Alves. Ela é irmã da congregação Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Ela fez uma pesquisa sobre o tema prostituição e religião no mestrado, lá na PUC de São Paulo, e hoje veio aqui falar para a gente sobre os resultados. Você fez uma pesquisa com mulheres que trabalham com prostituição em Santo Amaro, em São Paulo, né? E um perfil específico, você dizia, né? No final do primeiro bloco, mulheres que estão numa condição vulnerável, né? Não são garotas de programa, né? Mas trabalham ali para a sustentação do básico na vida delas. Isso. E você se interessou pelo tema, como é que elas vivenciam a experiência religiosa. Mas antes disso, vamos traçar melhor assim, o perfil das mulheres que trabalham com prostituição da sua pesquisa? Isso. Eu delimitei um espaço, né, um espaço onde eu trabalho, nós temos delimitado um espaço geográfico, né, que trabalhamos, e foi o qual que eu delimitei também, né, para a minha pesquisa. E as condições dessas mulheres, né, que a gente atende no projeto, né, que é um projeto do Instituto das Irmãs Oblatas, o critério para participar da pesquisa foram as que quisessem participar, né? Eu não delimitei assim condições, mas todas as mulheres que nós trabalhamos, o perfil das mulheres que nós trabalhamos são mulheres de baixa renda, né? São migrantes, elas não são de São Paulo. Vivem na prostituição no anonimato, né? São mulheres que a família não sabem que elas estão na prostituição, geralmente elas falam para a família que estão trabalhando em restaurante, que trabalham em casa de família, como cuidadora de idosos, né? E moram ou passam temporada nas boates, né, lá em São Paulo, em Santo Amaro, às vezes são de estados, né, do Amazonas, do Paraná, de vários estados do Brasil, ou moram na grande metrópole, em cidades né, ao redor de São Paulo, que dificulta, né, elas ser reconhecidas por vizinhos, parentes e tudo. Então, são mulheres que os programas são bem baixos mesmo, as condições às vezes são precárias, né, que elas trabalham, e está sujeito, né, também à violência, às vezes se envolve também no uso de drogas, de bebidas, né, e tudo que a prostituição traz, né. Sua aproximação, então, é pelo caminho da sua congregação. Sua congregação tem esse trabalho. E o interesse por pesquisar a religião daquelas mulheres? Então, eu terminei a teologia, eu fiz teologia. E aí eu senti uma insuficiência, né, da teologia quando eu fui trabalhar com as mulheres, porque eu percebi que elas traziam muitas crenças, né? E uma certa dificuldade que as pessoas que trabalham com as mulheres, as funcionárias e mesmo as irmãs, em abordar o tema da religião, porque elas traziam várias experiências evangélicas, espiritismo, e aí como trabalhar numa pastoral da mulher, né? Tem um projeto social de cunho religioso que tem aí, né, os valores cristãos sem conhecer essa realidade. E aí foi que, a partir da minha dificuldade, né, e eu vi que a teologia não me deu isso, eu não, né, e aí eu falei, não, preciso conhecer, né, quais as crenças que essas mulheres têm, para a gente poder fazer um trabalho considerando, né, o que elas trazem. Essa diversidade. E o que você encontrou como assim, um cenário tão amplo como você disse ainda há pouco, né? E aí eu procurei nessa pesquisa ver qual é o lugar da religião, né, no lugar dela, na trajetória de vida delas, né, fazer um percorrido, né, verificar na história com entrevistas, a história delas desde a infância, desde a família, né, quais as religiões que aparecem, crenças, religiões, né, igrejas que aparecem na vida delas. E aí o que eu descobri, que todas as que eu entrevistei, né, que não foram muitas, foi uma amostra, mas todas que eu entrevistei vieram de famílias católicas, né, elas tiveram
com a família, experiências em igrejas, nas festas da Igreja Católica, também as crenças, né, que às vezes nos interiores hoje se tem muito nos chás, né, nos banhos, né, no sal grosso, nas benzições, né, que se tem muito nos interiores. E aí elas vivenciaram tudo isso. Ao sair, né, das suas famílias, elas vão para as igrejas evangélicas, elas procuram as igrejas evangélicas, mas elas não se encontram, né? E ao inserir na prostituição, elas aderem à Umbanda, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu não conhecia muito da Umbanda, né? Eu fui procurar ver qual é a entidade, por que elas procuravam Umbanda, né? E qual a entidade da Umbanda com a qual elas se relacionam, né, que elas se identificam, né? E qual que é a identidade da Umbanda? Então, e aí a Umbanda, ela tem uma mistura, né? Ela tem uma mistura, é uma religião brasileira, sim. Então, toda uma mistura do espiritismo, catolicismo espiritismo, catolicismo. E agora me fugiu qual é a outra. Porque tem também manifestações de origem africana, manifestações indígenas, né, o candomblé. O espiritismo. O candomblé. Então, dessa mistura, isso possibilita uma abertura maior. Se bem que o pessoal da Umbanda, propriamente, está procurando defender muito uma certa identidade, né, própria à Umbanda. Mas você ia dizer que as mulheres se identificam com uma identidade, uma entidade específica. E aí, o que eu percebi é a pombagira. E aí eu fui buscar por quê, né, a pombagira. Uma entidade feminina, né, e aí eu pensava, mas a religião católica também tem né, tem Maria, tem as santas, né, as santas da igreja, por quê? E aí eu fui buscar um pouco porque... qual é o que significa pombagira? O que elas se identificavam, né? Por que elas se identificam com a pombagira? E aí, buscando um pouco, e aí eu tive a oportunidade de entrar nas casas, né, de prostituição que a gente visita, e aí me possibilitaram de conversar sobre a questão religiosa delas. Elas se abriram? Elas se abriram, né? Eu consegui conversar com as gerentes das casas, e aí eu comecei a perceber que dentro das casas há um espaço religioso, né, com as entidades, né, onde elas apresentam as oferendas, tem lá a imagem, né, cada casa de prostituição que eu visitei tem uma patrona, né, uma pombagira que cuida daquela casa, e a gerente cuida daquela pombagira, né, e essas mulheres, cada uma tem a pombagira, né, então, e aí elas prestam esse culto e está muito voltado, por quê? Porque é uma entidade... Foi né, a história e também as pesquisas que eu fiz, a pombagira, ela é considerada uma pessoa, ela, né, interpretam e que diz a crença, que foi uma mulher, né, que passou por muitas dificuldades. Né, são várias pombagiras, na verdade, né, mas uma delas me contava, não, eu me identifico com a pombagira, porque a minha vida parece muito com a vida dela, né? Ela não tem sorte no amor, eu também nunca tive sorte no amor, né? E então, assim, a outra dizia, a minha pombagira é a Maria Mulambo, porque o que dizem da Maria Mulambo é o que da minha vida. E é uma entidade que diferencia muito, né, das nossas, tipo Maria, né, das nossas... do modelo de santidade cristã. Porque é uma mulher que totalmente, como diz uma das autoras, que ela fala que as mulheres no cristianismo, às vezes, que nos apresenta, mulher muito formatada. E a pombagira não. É uma mulher que ela pode dar risada, ela pode viver alegria, ela pode... mostrar o corpo, ela dança, ela canta, ela seduz, né? E teve uma vida parecida com a das mulheres. Não teve sorte no amor, foi agredida por um homem, mas depois ela supera isso, ela vence na vida, né? Então tem todas essas questões que, para elas, isso... Né, isso é importante. Isso é importante, né? Delas, né? E dá um sentido também um pouco para elas na prostituição.
né? Porque não há uma repressão, né? Há uma entidade que, tipo, apoia, né? Está com elas, né? E é a protetora delas, né? Na prostituição. Sim. Se nós tivéssemos tempo, eu gostaria muito de saber, mas infelizmente vamos ter que acabar o nosso programa, se você tiver uma única palavra para dizer sobre isso. Então, que desafio propriamente para você que também, você é uma religiosa, a sua congregação faz um trabalho pastoral lá. Nós falamos o tempo todo de uma pesquisa, mas tem uma dimensão que é pastoral, né? Uhum. O que implica, né, essa presença pastoral da congregação e das irmãs frente a essa realidade? A pastoral, os nossos projetos, né, na congregação, eles não trabalham focando assim a questão da evangelização, como a gente pode pensar, né, que as mulheres precisam ser catequizadas, né, vivenciar os sacramentos. Não, nós acolhemos elas, a crença que elas, né, trouxerem, consideramos essas crenças, elas podem vivenciar as crenças, né? Nós trabalhamos a questão do humano, né? Que a pessoa, que ela seja acolhida, que ela seja acolhida sem preconceito, sem discriminação, que ela possa trabalhar sua autoestima, que ela antes de ser prostituta, ela é uma mulher, ela é mãe, ela tem valores, né? Isso é o que importa. Sim. Então, nesse sentido, não é um desafio, né? Ela ter outra crença, né? Ela ter outra crença, né? Ela pode vivenciar tudo isso, mas que mas nós também proporcionamos espaços da nossa religião, né? Da religião católica, como celebração da Páscoa, o sentido da Páscoa, tudo de uma forma que elas também entendam e de acordo um pouco com a vida, né, delas, que elas possam celebrar a vida. Entendi. Né? Então, um pouco isso, né? Muito obrigado, irmã Lúcia, por ter participado aqui conosco. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.